Glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, estamos começando mais uma live aqui no nosso quadro falando da palavra de Deus. Hoje, domingo, né, irmãos? Um domingo abençoado por Deus, né? Jesus tem nos proporcionado esta bênção maravilhosa. Lembrando que hoje, 31 de agosto de 2025, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos vão aí notificando aí os demais irmãos, tá bom? Para estar conosco nessa live, lembrando que daqui a pouquinho vamos estar chamando aqui o pastor Raimundo, o pastor Normando, o pastor Luciano, que estão na cidade de Londrina, na igreja lá. Eles estão em festa, né, irmão? Lá no Jardim Paraíso, onde tivemos oportunidade de estar ali com os irmãos também. E foi uma benção, né? Mas hoje quem está ali é o pastor Raimundo, o pastor Normando, o pastor Luciano e outros irmãos que estão ali participando daquela festividade. É a benção e a maravilha de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós chamarmos os nossos irmãos aqui para uma conversa a respeito da palavra, a respeito de algumas experiências quais Deus tem dado aos seus servos, estaremos lendo a palavra de Deus e após orando a Deus e pedindo a direção do Senhor para que venha presidir esta live nesta tarde de hoje. Glória a Deus, aleluia. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, livro dos Salmos de número 91, a partir do versículo 1, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu lhe peço, Jesus, para que o Senhor venha, meu Deus, nesta tarde falar conosco através da tua palavra, através, meu Pai amado, dos teus servos que estarão conosco nesta live, nesta tarde, neste quadro, falando da palavra de Deus, aonde também eu clamo ao Senhor pela vida dos nossos ouvintes, irmãos, que já estão conosco aqui nesta tarde de hoje. Aleluia. Glória a Deus, o irmão Luiz Evandro, o diácono, aleluia, o diácono Gledson, lá da Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Oh, meu Deus amado, abençoe os nossos irmãos, teu servo que é responsável pelos, aleluia, pelos membros a larga distância. Sei que não é fácil, mas o Senhor tem dado graça ao nosso irmão. Deus, venha nesta tarde, meu Pai, aleluia, tomar a direção dessa live e agir segundo a tua vontade, pois em tuas mãos nós o colocamos. E assim, Deus, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmã Suzy, Deus abençoe, irmã Suzy, irmã Nayara Silva, os irmãos que já estão conosco aqui, já entrando aqui nessa live, né? Vamos aqui chamar aqui chamar o pastor Normando, a paz do Senhor Jesus, pastor Normando. A paz do Senhor Jesus, nosso irmão, pastor Roberto, né? Pastor Roberto, graças a Deus, está uma benção aqui, a nossa festividade aqui, né? No Pará, né? No Paraná, né? Glória a Jesus, junto com os irmãos aqui, né? Do Paraná, o nosso irmão pastor Luciano, nosso irmão pastor, né? Glória a Jesus, pastor Raimundo, né? Deus tem operado, pastor, muitos sinais de maravilha aqui, né? Ontem, glória a Jesus, né? O Senhor operou grandes sinais, grande maravilha, pessoas sendo curadas, né? Na mesma hora, irmão, né? Glória a Jesus, através de Deus ter usado o teu servo, o pastor Raimundo, o teu servo, o pastor Luciano, né? Glória a Jesus, Deus tem usado a pessoa, né? Glória a Jesus, e muitas almas ali, glória a Jesus, que estava enferma ali, recebeu a benção. Glória a Jesus, glória louvado seja o nome do Senhor. E Salvador Jesus Cristo, nós teve ali o culto ali no sítio, né? Deus operou milagre ali. Glória a Jesus, ali no sítio, com a benção, né? Glória a Jesus, as almas
ali foi, né, compareceu ali no culto, e Deus usou o teu servo ali, o pastor Raimundo, para trazendo a mensagem, né, meus amados irmãos. Amém. O que eu quero Glória dizer, a irmão, Deus. que tá uma benção aqui, né, glória a Jesus, né, glória a Deus, um trabalho, né, que o pastor Luciano fez, né, Deus abençoou, né, esse trabalho, que Deus venha abençoar, né, o esforço do irmão, né, na correria aqui na obra de Deus, né, irmão? Aqui tá uma benção de Deus, né? Tem, né, a semana passada eu estive aqui, agora essa semana eu estou aqui de novo, né, glória a Jesus, e está sendo uma benção aqui junto com os irmãos aqui, né, e o Senhor está operando, viu, pastor Roberto? O Senhor está operando grandes sinais, grandes maravilhas, Amém, né, pastor Amanda. Que glória a benção, Jesus, né? e está sendo uma benção hoje, né, vai estar uma benção de Deus sobre hoje à noite, né, é o último dia da festividade, vai estar uma benção aí, e eu creio que Deus vai operar os sinais hoje, nesta noite, né? Então, é isso aí, pastor. A gente fica contente, estou muito feliz, né? Fui bem recebido, o nosso irmão, pastor, né, Luciano, glória a Jesus, nosso irmão, pastor Raimundo, fui bem recebido, fiquei contente, né, pela bênção que eu recebi, que Deus preparou ali, glória a Jesus, né, através da vida do nosso pastor Luciano, né? Glória a Jesus, estava pensando em comprar uma capa, né, para mim comprar uma capa, e para você ver como Deus é maravilhoso e Deus conhece os pensamentos, né, e Deus sabe todas as coisas. Cheguei aqui, já recebi a benção, Glória né, a Deus, já recebi aleluia. a minha capa. Glória a Jesus, Deus a minha abençoou, o nosso irmão pastor, né, Luciano. Irmão, eu tô bem contente, tô feliz, irmão. Olha, não tem coisas, né, mais feliz, irmão, de que fazer esta obra, a vontade de Deus, irmão. Eu venho de lá, né, da onde eu moro, de lá de Piraí, eu venho contente, alegre, pelo convite, irmão. Não tem dinheiro que paga esse convite, meu irmão. Olha, eu tô alegre, tô muito contente, né, com o carinho dos irmãos, com o tratamento dos irmãos. Cheguei aqui, fui bem recebido, né, o nosso irmão Luciano, né, o pastor Luciano, me recebeu bem, irmão, bem recebido, né, os irmãos, nosso irmão pastor Raimundo, e foi uma bênção, né, e eu tô contente, amados ouvintes. Você que me ouve, né, não deixa de servir a Deus não, irmão. Não deixa de fazer a vontade de Deus não. Põe a obra de Deus, tem que ser em primeiro lugar, irmão. Nós não podemos, aleluia, medir distância para fazer a obra de Deus, irmão. Eis aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, né? Vamos ajudar, meus irmãos, esta obra a crescer. Esta obra, irmão, tem que crescer. Aleluia, glória a Jesus, né? Glória a Deus. Vamos ajudar os irmãos na oração, né? Vamos se unir igual a palavra de Deus fala, né? Glória a Jesus, né? Vamos que os irmãos vivam em união. Os irmãos têm que viver em união, pregando a palavra, né? Pregando a salvação, irmão. Tem que pregar a salvação. Aleluia, glória a Jesus, né? Glória a Deus, tem que estar todo mundo unido para que essa obra venha crescer, ajudando o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Santo, glória, né, a essa obra crescer, orando pela vida do nosso pastor, irmão. Nós temos que orar pela vida dele, né? Orar pela vida do nosso pastor, e está sendo. Estou contente, irmão, estou feliz. Amém, que Deus abençoe a todos, né? Vamos estar passando a oportunidade aqui para o nosso irmão, pastor Luciano, que vai estar, glória a Jesus. Glória a Deus, amém, que benção. Nosso irmão, pastor Raimundo. Que benção. Nosso irmão, pastor Raimundo. Vamos estar passando para o nosso irmão, pastor Raimundo aqui, viu, pastor Roberto? Amém, pastor Dalmar. Deus te abençoe, pastor. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe, pastor. Pai do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Olha, irmãos, antes de nós chamarmos o pastor Raimundo, vamos aqui fazer menção dos irmãos que estão conosco aqui. Irmã Janaína, da IPFD Ceará, que está lá em Londrina, né? A benção, glória a Deus. A irmã André Smith, esposa do pastor Luciano, também está conosco nessa live. Deus abençoe os nossos irmãos. A irmã Suzy, já falei, lá de Minas Gerais. Glória a Deus, aleluia. Irmã Cleide, Deus abençoe, irmã Cleide. O pastor Miguel Magno Xavier, lá da cidade de Bujaru, aqui do estado do Pará. Deus abençoe, aleluia, nosso pastor Miguel. Glória a Deus que está conosco, acompanhando-nos nessa live abençoada. Irmã Odete Quirino também, lá de Angatuba, São Paulo. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Odete.
a irmã Franciele Araújo. Irmão Franciele Araújo, irmãos, nossos irmãos estão em peso aqui com a gente aqui, participando aqui dessa live abençoada. Agora vamos chamar aqui o pastor Raimundo, paz do Senhor Jesus, pastor Raimundo. A paz do Senhor Jesus, varão. Que Deus abençoe grandemente o nosso ouvinte, amém? Amém. Salve a todos os irmãos que estão acompanhando essa live maravilhosa, amém? Deste domingo maravilhoso, né? Que bênção, amém? Que bênção. Deus possa alcançar a cada um, amém? Estou feliz, irmão, né, de estar aqui junto com o nosso irmão, o pastor Luciano, o pastor Normando, né? Glória a Deus, aleluia. Que a qual nós fizemos um trabalho maravilhoso, não para Deus, né? Como meu irmão comentou aí, né? Porque eu apresentei ali uma santa, né? Ali para aqueles povo católico, pé roxo, né? Que tudo era católico, pé roxo, mas eu levei ali uma santa, né? Para eles, e eles receberam bem a santa, né? Ixi, aí o irmão disse, eita, o irmão levou uma santa. Que santa foi? A santa gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Muito bem, pastor Raimundo. Varão, que nós temos que apresentar, né? E ali nós pregamos com mansidão, porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Então, ali nós preguei uma palavra, né? Uma palavra de salvação. E assim, porque o povo é muito católico. Se você não souber, você bota a caçada no mato, né? Como diz o ditado popular, né? Então nós temos que ter uma mansidão. Tem que ter sabedoria, pregar, né, pastor Raimundo? Não que eu só saiba, sabe, irmão? Mas Deus deu sabedoria, né? Então ali preguei, graças a Deus, preguei a santa gloriosa palavra do Senhor, e aquele povo recebeu, e Jesus operou, né, irmãos, grandemente, né, como eu falei, pessoas que tinham tomado uma ofena, né, e ali Jesus operou grandemente, né. Glória a Deus. Eu na hora, e Deus nos usou, né, cada um de nós, usou o pastor Luciano, irmão Normando, né, todo mundo em revelação, né, ali, porque o povo tudo deprimido, né? A depressão horrível, né? Porque o inimigo ele só veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Amém? Verdade. Então, irmão, são muitas pessoas hoje, né? E o nosso foco mesmo, irmãos, é as pessoas que estão doentes, né? Os que estão doentes mesmo, acamados, é que nós estamos querendo correr atrás para orar por essas pessoas, para Deus libertar. Porque Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e será o de eternamente, né? É verdade. Ele não mudou. Ele não mudou, né? Glória então, a Deus, nós temos que estar orando mesmo pelos enfermos, né? Eu não tenho o poder de curar, mas meu Jesus tem. Semana retrasada, eu fui numa casa lá, o senhorzinho estava gritando de dor em cima de uma cama, e ali Jesus operou. No outro dia, ele tem uma casa, um duplex em cima, no outro dia ele já estava subindo a escadaria, né? Porque eu até falei com o pastor Eduardo que eu não sou muito de bater foto, mas eu tenho que aprender a bater foto no momento de sair, o povo está vendo o que Deus fez, né? Para edificar a fé do povo, aumentar a fé do povo, né? É verdade, pastor Raimundo. Até porque, pastor, cada vez que você tem oportunidade de orar por alguém e Jesus ele opera de forma tremenda, como aconteceu com esse senhor, você registra aquele momento, é claro, não é para se gloriar, não é para se exaltar, não, mas é para que o nome de Deus, o nome do Senhor seja glorificado, porque às vezes as pessoas, eles crêem, né? Eles crêem muito em ouvir você contar. Outros querem ver algum registro, alguma coisa que possa lhe mostrar o que foi feito, o milagre que Deus fez, como, por exemplo, uma foto registrada, né? Uma foto registrada, um testemunho contado daquela própria pessoa. Isso vai testificar realmente que Jesus ele operou, né, de forma tremenda, de forma sobrenatural. Olha, Deus abençoe. A irmã Luciana Pereira também está conosco. Irmã Luciana Pereira, irmã Thalita Souza. Deus te abençoe, irmã. Fique à vontade. Seja bem-vindo aqui nessa live, nessa tarde. Princípios imutáveis. Deus abençoe. Continue, pastor Raimundo, fique à vontade, pastor. Então Deus tem operado.
Quero muito agradecer a Deus, né, por ter colocado o pastor Luciano, a irmã Andréa, no nosso caminho, né, nessa trajetória, porque, graças a Deus, nós temos orado muito pelas madrugadas, eu e o irmão Luciano, né? Então, nós visitamos uma mulher que estava na cadeira de roda, né? E Jesus levantou da cadeira de roda. Essa mulher ontem chorava mais que menino novo, com saudade do peito da mãe, né? Chorando, né? Então, irmãos, é maravilhoso também isso aí, né? Isso aí é uma glória para Deus, né? Para o nome dele ser glorificado e exaltado, né? Porque nós somos pequenininhos, mas nosso Deus, ele é poderoso, né? Então nós vemos, irmão, que os milagres continuam, Deus continua operando, né? Glória a Deus. Amém, pastor Raimundo. Aquela mulher, né, que ficou de cadeira de roda ali e pós médico não tinha mais jeito, né? Mas Jesus, ele é poderoso e operou grandemente, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Que benção, pastor. Que benção. O nosso a Deus gente... ainda ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né, pastor Raimundo? Isso mesmo, viu? Então, irmão, agora tem um testemunho que me comove muito, chama-se o testemunho da sua esposa. Aquele testemunho, se eu ouvir ele 10 vezes eu choro. Não porque eu me alegro, assim, eu me alegro muito, porque Jesus, ele é misericordioso, né? E operou grandemente, né? No momento da aflição dela, né? É verdade. Então, irmãos, tá? Porque eu sou pequenininho, mas grande é o nosso Jesus, né? Muito bem, pastor. Que não há problema que ele não possa curar, né? Só, irmão, que assim, tem muitas pessoas que Deus está revelando, está mostrando, e a pessoa não recebe. Então, aquele que não recebe, não é curado. Por quê? Porque ele não crê na cura divina, né? Verdade, pastor. É verdade. Ele acha que Deus não pode operar. Aí ele diz assim, eu recebo. Mas recebe, irmão. Mas é um receber. Só da boca para fora, né, pastor? Da boca para fora. O coração longe de Deus. É verdade. Viu? E muitas das vezes eu tenho dito, olha. Muitas das vezes eu sei quem recebe e quem não recebe. Na hora que eu passo assim, que Deus me dá a revelação que eu vou passar para uma pessoa, eu sei aquele que recebe e aquele que não recebe, Deus me faz saber também. Glória a Deus. Glória a Deus. A mesma coisa que nem eu falo. Se tiver um monte de gente aqui orando dentro da igreja, Deus me mostra que a oração de quem está subindo e de que não está subindo. Sabe? Muito bem. Então, graças a Deus me deu esse dom. Glória a Deus, pastor Raimundo. Que Deus ele venha continuar abençoando o seu ministério, a sua vida. E que você sempre venha se colocar, né? Sempre desta forma, na posição que Deus quer que o irmão esteja, para que Deus possa usar. E através da vida do irmão, o Senhor venha operar muitas maravilhas, muitas vidas sendo alcançadas e edificadas através da palavra e das revelações do Senhor. Olha, Deus abençoe a irmã Nayara Silva, esposa do diácono Ezequiel, o qual nós tivemos oportunidade de conhecer também na cidade de Londrina. Deus abençoe os meus irmãos, muita saudade também dos meus irmãos. Glória a Deus. Pastor Raimundo, uma das coisas que eu observo aqui na palavra na qual foi lida, que o servo de Deus, ele é guardado por Deus aonde quer que ele vá. Ele é mantido por Deus em segurança, conforme diz o Salmo de número 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É uma confiança que o servo de Deus ele tem. Ele descansa no Senhor de forma a confiar, crendo que Deus ele está na frente dos seus passos, que Deus, antes de você colocar a planta dos seus pés em qualquer lugar, Deus já confirmou, colocando-os dele primeiro, né? Confirmando por sinais, por maravilhas e testificando que verdadeiramente aquele servo, ele é realmente um servo de Deus, né? Isso é muito lindo, né, pastor Raimundo? Glória a Deus, muito bem. Toda certeza, exatamente, porque nós confiamos no Senhor, né? E nós acreditamos que Ele nos acampa os anjos dele ao nosso derredor, né? Amém. Por isso nós acreditamos, né? Glória a Deus. Amém, pastor Raimundo. Pastor Raimundo, hoje continua a festa, encerramento hoje, né? Hoje é o encerramento, né? E assim, né? Você sabe, né? Que Deus me deu uma bênção maravilhosa, a qual tocou no pastor Luciano, na irmã Andréa, né? Eu só tenho a agradecer esse casal maravilhoso, né? Porque foi uma bênção maravilhosa que Deus tocou neles, né? Para eles nos abençoar grandemente, Se o senhor quiser contar o testemunho, a bênção, aproveite a oportunidade. Nós estamos aqui ao vivo, né? 15 pessoas estão conosco aqui, com certeza. Vão também se alegrar com essa bênção.
Irmãos, é assim, né? Sabe, eu tinha lá um fitzinho, né? Que era da obra, né? A qual não era meu, e a qual eu e o pastor orava para Deus nos abençoar com um carrinho, né? E Deus tocou no irmão Luciano, na irmã André, né? Foi os dois, que é o casal, que passa a ser só uma só carne, né? Então, foi os dois que nos abençoou grandemente, né? Grandemente. Então, eu não tenho nenhuma palavra para agradecer esse casal, né? Primeira a Deus, né? E segunda a eles, né? Então, eu estava orando pelas madrugadas e devia ter acontecido umas coisas. Aí eu falei assim, Senhor, não vou aceitar mais esse carro, não. Aí o Senhor me falou, disse assim, sou eu, meu servo, que estou tocando no coração dele, para ele te abençoar, sabe, irmão? Aí eu falei pra ele disse assim, vai, bobão, falou dele assim, brincando comigo, né? Vai, bobão, perder a benção aí? Deus falou comigo, varão, Deus falou. Então, irmão, lógico que foi Deus, né? Porque quantas pessoas, irmão, tem aí 20 carros na garagem e não tem coragem de doar um, né? E o irmão só tem um carrinho, o único carrinho que tem, doar, né? Mas eu creio, não, que Deus vai derramar em porção dobrada sobre ele, viu? Eu creio, pastor Raimundo, eu creio. Eu creio que muitos irmãos, pastores, obreiros do nosso ministério, o qual tem desejo no coração de fazer a obra de Deus e não faz mais por falta de um transporte para que ele possa se locomover, né, nos vilarejos, nos bairros, nas vicinais, nas colônias, a que a gente chama colônia roça, mas é a mesma coisa, né? Quantas pessoas precisam ser alcançadas, né, através da palavra de Deus, e os nossos irmãos, né, Deus tem abençoado e vai abençoar mais ainda. Deus abre as portas, né? E eu me alegro muito com esta bênção na qual o irmão recebeu, porque o irmão ali no estado do Ceará, ali em Caucaia, precisa muito. A gente vê que o irmão percorre alguns lugares fazendo a obra de Deus. Então isso vai o quê? Vai ajudar mais ainda, né? Mais ainda. Tudo isso aí, sabe, irmão Alberto? Tudo isso aí, assim, não estou dizendo que eu sou melhor, né? Que eu sou melhor, mas as bênçãos vêm por intermédio de oração e obediência, né? É verdade. E obediência. Porque se eu fosse uma pessoa rebelde, eu não ia tocar no irmão Luciano, falar com ele da maneira que falou, dizer assim, dá esse carro meu servo, que ele precisa para fazer a minha obra. Eu não ia falar dessa maneira, né? É verdade. Eu diria assim, não dá esse carro não, que ele é rebelde. Eu ia falar dessa maneira. Não dá não, que ele é rebelde. Mas assim, irmão, eu uso muito o carro para a obra, né? Porque eu dizia pro pastor, lá o Unozinho estava lá, mas eu não pegava o carro para me passear na casa do irmão, assim, dos meus parentes. Muito difícil eu ir assim para uma casa de uma irmã minha, mas ali eu ia, voltava logo, mas ali eu levava a palavra de Deus. Então, de qualquer maneira, eu estava usando o carro, e o missionário Zé Omar dizia assim, eu gosto muito do missionário Zé Omar, ele dizia, irmão, o obreiro é digno do seu salário, você pode usar o carro para isso aí, tá entendendo? Eu digo amém, irmão, mas tá entendendo? Sempre eu me prendia mais, assim, para não usar em certas coisas. Eu uso assim, para mim fazer uma compra, e esse carro vai ser para obra, vai trabalhar na obra, entendeu? Vai trabalhar mais, vai ser mais útil para a obra do que mesmo para minhas coisas, entendeu? Glória a Deus, dia a dia. Glória a Deus. Então, para que venha, né, irmão, os irmãos edificar, porque assim, eu oro muito, né, não é de hoje, pelas madrugadas, né, o irmão Luciano diz assim, irmão, tem uma empeleitada aí, eu digo, fala logo, o irmão Luciano fala, né, eu tenho uma empeleitada aí, eu vou colocar você nessa empreitada, eu digo, fala, ele diz, nós temos que orar pro fulano, pro Beltrano, eu digo, nós estamos aqui, varão, aí eu falo, vamos fazer uma campanha, ele diz, na hora, e assim nós faz, sabe? Muito bem. E assim nós faz, até eu estava comentando acho que foi com o pastor Eduardo, acerca da vigília que nós que nós fizemos, né, um dia, nós temos que continuar essas vigílias aí, né, os irmãos se reunir e fazer vigília, porque Deus só tem nos abençoar e nos reconstruir com as armaduras celestiais. É verdade, viu? Pastor. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero fazer menção aqui do nome aqui, o Resgatando Vidas, pastor Félix, está conosco aqui também no canal. Deus abençoe o pastor Félix, o qual tivemos oportunidade de conhecer o pastor, homem de Deus, servo de Deus, homem humilde, né, temente a Deus. Irmãos, você precisa ver, né, a correria do pastor Félix em prol também da obra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida também do pastor Félix, que é um homem de Deus e tem estado ali, né, também na cidade de Londrina,
fazendo um ótimo trabalho para honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe o pastor. Irmãos, também irmã Ingrid Neto, lá de Divinésia, lá de Minas Gerais, está conosco. Irmã Ingrid Neto, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, pastor Raimundo. Deus tem... É uma bênção, Deus... né, irmão? É verdade. Eu tinha muita vontade de conhecer o pastor Félix, né, pessoalmente também, conheci, vi que é uma pessoa humilde, simples também, Glória né? a Deus, é verdade, é verdade. É bom conhecer os nossos irmãos. Quantos a gente ainda não tivemos oportunidade de conhecer, mas há desejo no coração, né? E a gente vai chegar lá. Aí a mãe de Neto, o irmão Paulo Nogueira, qualquer hora aí que Deus prover, porque essa promessa, né, foi logo assim que eu aceitei Jesus. Tinha uma irmã da Deus e Amor que dizia: você vai ser um pastor muito conhecido e andar muito por aí. Aí eu ficava assim, ela dizia: pode acreditar que você vai viajar muito. E aí, graças a Deus, hoje é uma das viagens mais longas que nós fizemos. Agora, né, foi essa viagem. Nós estamos aqui indo para o Goiás, de Goiás para Londrina. E amanhã nós estaremos descendo para casa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém, pastor Raimundo. Assim como o pastor Roberto tem desejo de conhecer o senhor, a gente conversando assim, dá a entender que você é um homem muito grandão, né? Mas eu já tenho visto aqui na foto aqui que é pequenininho, né? Eita, benção. Eu sou o menorzinho do rebanho. Menorzinho, né? É a ovelhinha, né? Eu sou a ovelha menorzinha, viu? Glória a Deus. Agora, se eu tiver uma cabecinha assim, que nem a cabecinha do pastor Miguel, aí sim, sabe? Ei, pastor Raimundo, Deus abençoe sua vida, pastor Raimundo. Amém. Eu passo aqui, pastor Luciano. Amém. Vamos chamar. Amém. Vamos chamar então o pastor Luciano aqui conosco. Aqui, antes de chamar o pastor Luciano, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Deixa eu ver aqui os nossos irmãos que estão conosco aqui. Irmão Josué. Aliás, perdão, irmãos. José Omar. Bom, pastor missionário José Omar tem sido assim, uma pessoa que tem nos ajudado bastante. Principalmente quando surgiu a oportunidade de nós irmos para Londrina, né? Quando se tratava de voo aéreo, a gente nunca tinha tido essa oportunidade. Então o missionário sempre ficou conectado conosco, nos orientando como a gente poderia fazer, né? Aquela preocupação para que a gente não viesse assim sofrer nenhum dano em termos de estar... a deriva, né, irmão? Sem saber o que fazer. Então fomos orientados pelo missionário José Omar, claro. O Espírito Santo nos orientou por intermédio dele. E eu tenho a agradecer ao missionário José Omar. Glória a Deus. Vamos chamar então o pastor Luciano nesse momento. Pastor Luciano, a paz do Senhor Jesus. Pastor Luciano. A paz do Senhor Jesus, pastor Medrade. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. A paz do Senhor Jesus a todos aí, pastor Félix, pastor pro senhorzinho, né? Nosso irmão Osmar, pastor Miguel, a todos que estão aí, né? Se eu for falar aí, vai muitos outros, nós tá só com o celular aqui, só ouvindo, né? É uma honra aí poder participar aí dessa live junto com vocês. Para mim é uma honra ter conhecido a sua pessoa também. Glória a Deus. Deus usa muito, né? E estamos aqui nessa festa. Estamos aqui nesse aniversário aqui da nossa igreja, né? É o terceiro aniversário, né, pastor Luciano? Pela graça de Deus, estamos aí completando o terceiro aniversário, né? Pela ajuda dos irmãos. Agradeço muito aí ao nosso pastor Félix também, que a gente precisa, ele está aí, né? Glória precisa de alguma coisa na igreja, ele está aí me ajudando, né? Glória então, a gente tem que agradecer sempre a Deus por tudo, né? É verdade. Aos irmãos que vieram também, o pastor Raimundo. O Raimundo é o gato da mamãe, né? A nossa ovelhinha gorda, né? Ele é o maior do rebanho. Você vê como Deus usou ele ontem, rapaz. Eita, nosso pastor Normando também. Eu ficava só olhando para aprender, né? A gente tem que aprender, né? É verdade. Então, mas Deus é fiel. Fomos em lugares que somente com sabedoria do Senhor para nós poder pregar e falar do amor de Deus, né? Se uma palavrinha fora, nós seríamos expulsos de lá, mas pela graça de Deus aí, Deus
nos deu a vitória aí, nos ungiu, né? Amém. Com teu sangue precioso, e fizemos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mandou, né? Glória a Deus Deus. operou milagre, viu? Operou milagre, estou muito satisfeito com isso, estou muito contente pelos milagres que Deus operou. Pessoas na hora ali, a gente orando ali, Deus mostrava pra gente, mostrava pro Raimundo, pro Normando, pra mim, a gente falava na hora a pessoa era curada, é igual a senhorinha lá que estava de cadeira de roda, na hora Deus curou, na hora, Deus fez assim um milagre tão grande ontem, na fazenda, nós pregou lá também, rapaz, pessoas que nunca queriam saber do amor de Deus, e ontem estava lá dando ouvido, né, porque Deus trabalhou, a Espírito Santo de Deus fez, né, aquilo que nós orou, aquilo que nós pediu para Deus enviar, Deus enviou ali, né, Deus trouxe ali para poder ouvir a palavra, e a palavra foi muito linda, né, uma palavra bonita, dividimos bem ali, eu, o pastor Normando, mais o pastor Raimundo, né? Glória. Fizemos uma divisão muito boa ali, né? Nosso pastor Félix não pôde estar presente, que ele estava ocupado, tá com uns probleminha lá, né? No carro, não deu para ir, né? Mas Deus operou, Deus fez um milagre ali. Eu fiquei assim, sabe, até impressionado com aquilo, né? Como Deus trabalha na nossa vida, né? É igual a Bíblia diz, basta a gente crer e ter fé, né? Isso. Mas Deus é tremendo. Deus é tremendo na nossa vida, basta a gente procurar, né? Eu mesmo tenho feito muitas campanhas aí, talvez muitas vezes eu não digito, porque o trabalho meu é meio, sabe como é que é, né? Trabalho carreta aí, acordo na madrugada, toda madrugada eu tô acordando, orando com o pastor Raimundo, e depois da oração do Raimundo eu ponho lá no nosso pastor Miguel, né? Às vezes eu ponho lá, Luciano Dias, lá, só a paz do Senhor Jesus a todos e pronto, né? Mas tem me dado muita força, tem muito a agradecer ao pastor Miguel também, viu? Que as orações dele têm chegado até o céu. Porque Miguel é homem de Deus, né? A oração dele muitas vezes fala comigo. Talvez ele está orando e parece que é para mim. Eu me lembro, pastor Luciano, eu me lembro que o meu pai, ele acompanha também, o pastor Miguel também. E aí o meu pai disse pro pastor Miguel, quando encontrou com ele agora recentemente, disse: pastor Miguel, você fica brigando comigo, pastor, de madrugada, pastor. Você fica brigando comigo, é porque quando ele está orando, Deus está usando as palavras, o pastor Miguel está usando as palavras, na verdade, colocando as palavras na boca do pastor Miguel. Ali, muitos estão ouvindo, né? E diz: meu Deus, ele está falando comigo, Jesus está falando comigo aí, estou apanhando. É bênção de Deus, viu? É verdade, é porque que muitas vezes a gente entra na oração, a gente entra com o coração, né? Não quero só palavra, eu quero sentir a presença de Deus, né? E quando você fala que quer sentir, Deus usa ele, aí ele é o nome de Deus, vamos dizer assim, um morador do céu, né? Verdade. Um morador do céu. Aí quando ele começa a orar, eu tô ali, aí do nada, muitas vezes quando ele começa a falar umas palavras ali na oração dele ali, acaba a minha oração, porque daí eu só choro, né? A presença de Deus é muito, muito, muito forte na vida da gente. A nossa vida carnal, não fala bem a verdade pra você, não aguenta não, viu? Mesmo a gente estando no Espírito aí, com Jesus Cristo aí, com o Espírito Santo, mesmo assim, a gente sente, igual ontem, nós foi em tantos lugares, tantas visitas, visitemos pobre, rico, meio, como se diz, né? Pessoa pobre, pessoa rica, pessoa meia rica, né? Tudo desse tipo, né? Foi na casa de várias pessoas. Encontramos, tem casa lá que nós chegou que estilo uma mansão, assim, né? E a casa com bastante santo, e a gente ali um olhava pro outro e pedindo a Deus nos dê palavra, nos dê palavra, né? Para que a gente não magoe essa alma, mas sim tenta trazê-la para Cristo, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? A gente tem que se fingir de tolo para ganhar o tolo, sem fingir de qualquer coisa a gente tem que fazer, né? E é a alma, né? Mesmo sendo um bruxo, sendo feiticeira, a gente tem que tentar ganhar aquela alma para Cristo. Ela tem que entender que Cristo é tudo, né? Cristo é maior que as coisas do mal, né? A gente sabe que todas essas coisas, né, pastor? A gente sabe que todas essas coisas são reprovadas por Deus, porém a gente tem que ir com sabedoria, com entendimento, com prudência, verdade. Né? É verdade. É igual o pastor Normando falando, né? Ficou surpreendido com as palavras que Deus deu para nós lá. O pastor Raimundo, para mim, para ele falou: rapaz, hoje eu vi que servir a Deus é diferente. Tem que ter unção, tem que ter oração, tem que ter jejum, senão a gente não suporta, né? É verdade, meu irmão, é verdade. Glória a Deus. Pastor Luciano, então hoje é encerramento da festividade, né? Isso, hoje é o encerramento da festividade aqui do Jardim Paraíso, né? Londrina, Paraná. Hoje estaremos aí todo mundo aí juntamente de novo, né? Amém. Nosso pastor Félix vai estar aqui também. Todos os que estavam, né? Deus abençoou muito, né?
essa festividade aí. Deus preparou tudo, tá nos honrando, né? Deus está honrando muita gente aí, os pastores que estão pregando, o pastor Romano também está nos ajudando muito aqui, a sua esposa. Deus tem operado assim, tipo, um milagre muito grande, sabe? Deus tem me surpreendido, olha, em muitas coisas. Glória a Deus. Deus é fiel e verdadeiro, isso que eu posso dizer. E nós ficamos muito felizes porque Deus ele tem agido de forma sobrenatural na vida do seu povo, na vida dos seus servos, independente dos lugares. Deus tem feito obras tremendas, né? Deus tem salvado, Deus tem falado através das divinas revelações e vai continuar falando porque Ele é Deus de perto e Deus de longe, né? É verdade, Deus ele faz isso aí com a gente, né? É verdade. Eu mesmo que trabalho com a carreta lá, muitas vezes Deus passa a revelação lá longe, muitas vezes o pastor Raimundo me liga, fulano de tal tá precisando de oração, tô orando lá, mas eu quero que você me ajuda, né? Aí a gente pega junto e Deus opera, eu lá no Mato Grosso, lá em cima, lá, Deus opera lá embaixo, lá no Rio de Janeiro, opera lá tudo quanto é lugar, você entendeu? Porque Deus é um Deus que ele vê tudo, né? É verdade. Ele sabe tudo. Deus sabe aquelas pessoas que ele usa também, né? Os escolhidos certos. Então tem pessoas que uma oração, um cumprimento dele na vida da gente, a gente já sente a presença de Deus, né? Amém, glória a Deus. Nós queremos aqui também, né, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eduardo Santos, que em todas as festividades que tem acontecido, irmão, o pastor Eduardo Santos tem nos apoiado, né? Tem apoiado os nossos pastores, tem sido uma pessoa que tem liberado uma palavra, né, de ânimo, de incentivo. Vai lá, pastor, faz isso, pastor, eu creio, Deus vai operar. E já termina a bênção, né? Deus abençoe o pastor Eduardo e a sua família. É verdade, pastor aí, pastor Eduardo, se ele estiver nos ouvindo, né? É um homem de Deus, né? Estive aí com ele na quarta-feira à noite, até comemos uma pizza junto aí, né? Pela honra e a glória do Senhor Jesus, né? E ele é um homem assim mesmo, ele me ajudou muito aí para poder trazer o Raimundo, né? Me ajudou demais. Eu fico muito grato pela vida dele, né? Toda a sua família. Agora Deus está abençoando aí com mais um membro da família, né? Para fazer a felicidade na vida dele, porque ele merece, a né? família Santos, né? Tá aumentando, né? Tá aumentando. A gente, como diz a palavra de Deus, né? O homem tem que ele tem que produzir, né? Tem que aumentar a sua família, né? A nossa sede mundial agora vai encher agora, né? Nossa Jesus. Daqui a dia nós temos mais um aí orando junto com o pastor Eduardo, se Deus quiser. Amém, pastor Luciano. Eu quero deixar aqui o seu à vontade para fazer suas considerações finais, também convidando os demais irmãos para estar com o senhor e com os irmãos aí na festividade, né? Que pena que a gente não vai poder estar aí, estamos muito longe hoje, né? Mas estamos orando pelos irmãos. Fique à vontade. Amém. Deus abençoe aí. Eu fico muito grato pela oportunidade aí concedida aí pelo irmão, através do Espírito Santo de Deus, né? Tocou aí para falar com a gente, né? Fico muito grato aí por todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo aí também, né? Vamos dizer assim, não vou falar todo mundo, mas, né, vamos dizer, porque eu não sei o nome de todos, né, que está na live aí, mas a todos que entrar nessa live aí, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Jesus abençoe, que abençoe também nosso irmão Osmar, né, que Deus abençoe, que nem o irmão está falando aqui, o senhorzinho, né, o senhorzinho Osmar, que Deus abençoe ele, meu irmão Osmar não é eu, viu, é o irmão Raimundo que está mandando eu falar aqui, mas Deus abençoe sua vida, eu gosto muito do irmão. Amo de coração em Cristo Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Mais, eu quero também dar agora ao nosso pastor Félix também, quero agradecer muito a ele aí que tem nos ajudado aí também, né? Que é o nosso pastor responsável, né? Então nós temos que orar para ele, para que Deus venha abençoar, né? Para que Deus venha prosperar, para que ele possa passar as provas, as lutas, né? E possa testemunhar que ele teve também uns irmãos que orou com ele, né? Igual eu e o pastor Raimundo, um testifica do outro, né? É verdade. E quero também agradecer a todos os irmãos aí que estão acompanhando as lives aí da festividade. E eu creio que através dessa live aí Deus vai operar milagre também, viu? Hoje à noite vai ter aqui, aquele que puder acompanhar essa live aí, você vai ver que Deus vai operar longe, lá do outro lado. Eu creio que Deus ele é maravilhoso. Eu quero dar também aqui, antes de eu terminar aqui, dar a oportunidade para os irmãos aqui também para eles pedir, antes que acabe o nosso tempo, né? Amém. Nosso irmão normal, nosso irmão Raimundo aqui também, senão sabe como é que é, estão de frente comigo aqui e eu tô com medo. Vou passar para o nosso irmão Normando aqui, amém. Né? Pastor Normando, fala aí, pastor Normando, homem de Deus.
A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto. Amém. Pastor Normando, você fica à vontade para fazer suas considerações finais. É você que está fazendo a transmissão lá dos cultos, né? E Deus continue abençoando, tá? Glória a Deus. Amém. Deus é tremendo. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Glória a Deus, né? E vamos estar aí à noite, né? Vou estar pregando a palavra de Deus à noite, né? Glória a Jesus, Amém. né? Pela misericórdia de Deus, Deus me deu a oportunidade para estar hoje à noite, né? Falando do amor de Cristo, né? Glória a Jesus. Eu fico muito contente, né? Eu peço que os irmãos aí, os amados ouvintes aí, estejam aí no canal, né? Glória a Jesus, acompanhando o culto, né? Os sinais de milagres, as maravilhas que Deus tem feito, né? Através da minha vida, através da vida do nosso irmão Luciano, o nosso irmão pastor Raimundo, que veio de longe também, né? Por amor à obra de Deus, né, irmão? Nós temos amor pela obra de Deus. Amém, glória a Deus. Que bom, pastor Normando. Deus abençoe sua vida. Irmãos, eu quero aqui também fazer menção aqui do nome do evangelista Fabrício, que está conosco aqui também. Evangelista Fabrício, irmão Francisca, minha mãe, lá em Vila Águas Claras também está ouvindo, meu pai. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Eu sei, viu, pastor Roberto? Deus surpreendeu. Estou surpreendido pelas bênçãos, pelos milagres. Pessoas sendo curadas, pastor Roberto, na mesma hora, né? Amém. Na mesma hora o Senhor curava a pessoa, né? A mulher que estava, a Sheila, né? Recebeu, né? O livramento de Deus, a cura, né? Foi uma cura rápida que Deus tocou nela e ela já recebeu, né? Chegou a chorar, irmão. Chegou a chorar por ter visto o milagre e sinal do Senhor. Glória, né? A Deus, glória a Deus. Eu estava tomando remédio e não passava dor, né? E outro rapaz lá que foi curado também na mesma hora, né? Ali, glória a Jesus, Deus também deu livramento, né? Livramento para muitas pessoas ali, né? O rapaz estava com dor de cabeça, Deus operou o milagre. Amém, né? Eu glória creio que Deus operou o milagre naquela vida, né? Em nome de Jesus, né? Amém. Foi muitas bênçãos, irmão, muitas maravilhas, muitos sinais estão acontecendo, viu, irmão? Através da obediência a Deus, né? Que nós temos obedecido muito a palavra de Deus, né? Tem se esforçado muito, feito o melhor, irmão, porque nós somos pecadores, mas nós temos que fazer o melhor pela palavra de Deus, né? Glória a Jesus. O Senhor falou, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz, né? E segue-me. Glória então, glória a Deus, fica agradecido, agradeço a todos os amados irmãos aí, que está me ouvindo aí, nosso irmão, né, missionário José Osmar, nosso irmão Fabrício aí, nosso irmão pastor Miguel, glória a Jesus, a todos os amados irmãos aí que está ouvindo nós, né, o nosso irmão, né, vou estar passando aí, meu irmão, que Deus abençoe a toda a paz do Senhor Jesus, amado ouvinte, vou estar passando para o nosso pastor Raimundo, que vai estar dando uma palavrinha final, né, que Deus abençoe, pastor Roberto, fica amém, na paz de Jesus. Amém. Ó, irmãos, lembrando que os irmãos que não viram ainda o testemunho da irmã Sheila, tá lá disponível já no canal, viu? Tanto no canal, no nosso canal aqui, quanto no canal lá oficial da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Glória a Deus. Pastor Raimundo, Pastor Raimundo. Pai, Senhor. Amém, meu pastor? Fique à vontade para fazer suas considerações. Aí também tem uma criança também, tem uma criança que nós esquecemos, uma criança também que foi curada. Ela estava com problema nos rins, né? A qual o avô dela me ligou pedindo oração e Deus curou, né? Deus curou essa casa. Aí a gente foi ontem na casa dele lá também, e aí foi onde Deus testificou. A avó dela falou que ela não sentiu mais nada, né? Que ela vivia sentindo febre, né? E não sentiu mais febre, e não estava bem, né? A criança, né? Viu? Não sentiu mais nada, viu? Então, quer dizer, Deus operou, viu? Glória a Deus, que benção, que benção. Manda um testemunho dessa criança para nós aqui, viu? Agora estamos um pouco meio distante, né? Viu? Agora nós estamos um pouco meio distante. Não, manda depois pra gente aqui, pra gente estar colocando no canal, tá bom? Uhum. Ei, irmão, queria deixar aí, para fechar com chave de ouro, a encerração, a mensagem, Salmos capítulo 103 e 2 versículos só. Quais são os versículos, pastor? Primeiro e o segundo. Primeiro e segundo. Amém. Vamos estar lendo aqui
Em nome de Jesus. Salmo de número 103, a partir do versículo 1. O senhor que vai ler ou eu posso ler? Pode ler. Amém. Ler. O primeiro versículo e o segundo, é isso? Isso. Amém. Então vamos ler então. Diz a palavra do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Glória a Deus. Amém. Amém, pastor. Amém. Que bênção, né? Que bênção. Então, qual é o benefício, né? Quando diz que não esquecer, o Senhor não esquece de nenhum de nós. Se nós não esquecer dele, ele não esquece de nós de maneira, né? É verdade. O benefício, entendeu? E qual é o benefício? Nós sabemos que ele, né, vai vir nos buscar, né, naquele grande dia que nós temos que estar preparado, com o coração puro, né? Com o coração sincero diante dele, né? Viu? Verdade, pastor. Né? Aí bendizei a minha alma, né? Quando bendizei a minha alma, né? Que não, ainda diz, não se esqueça de mim, né? Não se esqueça da minha alma, né? Então, porque a nossa alma, ela deseja o quê? A salvação, de vida eterna, né? Glória a Deus. Amém? Amém, pastor. Fica essa mensagem aí para todos os irmãos meditar e que Deus me abençoe grandemente, viu? Glória a Deus. Amém, pastor Raimundo. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Raimundo. Deus abençoe, pastor Luciano. Deus abençoe, pastor Normando. Hoje à noite é o encerramento da festividade na cidade de Londrina, no Jardim Paraíso. Lá em Londrina, Deus abençoe. Nós vamos estar postando ao vivo aí no canal do irmão e que as pessoas que tiverem enfermo, problemático, que venham acompanhar, para Deus operar grandemente, que nós vamos estar orando aí para Deus libertar e salvar. Amém, amém, glória a Deus. É hoje o dia do milagre, né? E que essas pessoas venham testemunhar, testificar, foi curado por intermédio lá do culto de Londrina, amém? Amém. Ali no Jardim Paraíso, alcançou a cura divina, viu? Por intermédio das orações. Amém? Glória a Deus, pastor. Amém. Deus abençoe, pastor Raimundo. Fica com Deus. Amém. Olha, Deus abençoe a irmã Madalena também, que está conosco aqui também na nossa live. Deus abençoe. Eu já vou me despedir aqui também dos pastores aqui. Mais tarde a gente pode estar conversando. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos aqui finalizar a nossa live, tá bom? Se nesta tarde, irmãos, eu tenho certeza que muitos foram edificados pela palavra de Deus, também pelas experiências contadas, e foram coisas tremendas, né? Que Deus tem feito e vai continuar fazendo, porque Ele é Deus poderoso, e vai continuar operando na minha vida e na sua vida. Gostaria de fazer uma oração pela vida dos nossos irmãos, a irmã Denise Andrade. Deus abençoe você, irmã, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Ó Deus, estamos aqui ainda na tua presença, clamando, Senhor, pela sua infinita e eterna misericórdia. Jesus bendito, que nesta tarde de hoje o Senhor possa visitar os meus irmãos. Visita, Senhor, todos os nossos ouvintes que estão conosco aqui nesta live de hoje. Olha, meu Deus amado, para a família de cada um. Não sei, Senhor, se neste momento alguém que esteja aqui na live está com algum problema de enfermidade, problemas que aparentemente aos olhos do homem parece ser insolúvel, mas o Senhor é a solução dos nossos problemas. Nós sabemos, meu Deus, que não existe problemas maior que o nosso Deus, que o nosso Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Operou no passado, opera no presente e vai continuar operando, porque grande é o teu poder. Vai tocando agora nesta pessoa, meu Deus, vai removendo a enfermidade, vai removendo as dores do corpo desta pessoa, esta pessoa que está com sua alma aflita, meu Pai. Aleluia, Jesus, alegra este coração, alegra esta pessoa, meu Deus. Entra lá dentro do hospital, aonde está o ente querido desta pessoa, passando, meu Deus, por uma cirurgia, está passando, meu Deus amado, aleluia, até mesmo pelo vale da sombra da morte. Quantos foram desenganados pela medicina,
Eu creio no milagre, eu creio na cura divina, eu creio na bênção que vem de ti, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu ministro a bênção sobre a vida dos nossos irmãos que estão conosco aqui nesta tarde. Visita cada um, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta live nesta tarde de hoje. Muito obrigado mesmo. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do doce, amado e querido Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Se assim Deus nos permitir, domingo que vem estaremos aqui de volta. Olha só quem vai estar conosco: o evangelista José de Souza, participando pela primeira vez da live, falando da palavra de Deus. Isto no domingo que vem, a partir das 13 horas. Deus abençoe, ficamos por aqui. Fique todos na paz do Senhor Jesus.